Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Aula hoje 120, é isso? Acho que é 120. Se não for 119, 120, mas acho que 120. Né? Papo de hoje, cartaz 1/4. O que é o cartaz de 1/4? É metade disso aqui, que isso aqui é meia folha. Cartaz de 1/4, né? Para quem já acompanha, sabe qual o tamanho aí que eu faço de 1/4. Cartaz de 1/4, dobrado, né? Que vai ser o cartaz de pendurar. Cartaz de pendurar. Na cor violeta, cores que estamos trabalhando no momento. Cor violeta, sombra azul, descrição em preto, preço em vermelho. Então, o bate-papo nosso hoje é isso, né? E claro, né, sempre com uma dicasinha aí que pintar. E se ficar alguma dúvida, já sabe, escreve na área de comentários para mim ou do vídeo, né, de preferência no vídeo, né, que depois eu respondo, fica lá gravado, né? Se for no chat, né, coloca aí no chat e a gente vai discutindo, tá bom? Então vamos lá. Para quem, né, tá assistindo, né, essa aula no gratuito, né, porque tem os alunos que assistem e tem o pessoal do gratuito, né? Quem está no gratuito, né, eu tenho um recado para te dar. Eu, além de cartazista, né, eu sou montanhista. O que é um montanhista? Né? Eu faço escalada de pedra de montanha. Né? E quando eu fui escalar o Dedo de Deus, aqui na minha região, né, no Rio de Janeiro, né, eu fui escalar o Dedo de Deus pela primeira vez, né, eu já sabia escalar, eu já sabia andar na trilha, né, já tinha condições de guiar algumas vias, mas eu nunca tinha feito o Dedo de Deus. Né? E era possível chegar no topo do Dedo de Deus, escalando, sozinho? É possível, sim. Né? Era possível, sim. Mas eu não fui sozinho, eu fui com mais 2 amigos, né, da escalada, lá do nosso clube de escalada. E fui com o João e com o Tairone. E o que acontece? Né, o Tairone, eu e o João era a primeira vez escalando o Dedo de Deus, e o Tairone era a 22ª vez que ele estava escalando o Dedo de Deus. Ou seja, foi muito mais fácil ir com o Tairone, né, que estava escalando lá pela 22ª vez, do que se fosse eu e o João sozinho. Né? Se fosse eu e o João sozinho, a gente ia conseguir. Né? Com certeza a gente ia conseguir, só que a gente ia levar muito mais tempo. A gente ia quebrar muito a cara. A gente ia pegar muito caminho errado até chegar no cume, né? Até acertar o ponto. E quando a gente faz alguma coisa com alguém que já fez, e já fez várias vezes, já repetiu aquele processo ali por muitas vezes, né, facilita muito o nosso caminho. Por que eu estou te falando isso? Porque tem gente que fica no gratuito, e fica no gratuito, e fica no gratuito, e não tem nada de errado, tá? Quem fica no gratuito, não. Né? Eu dou conteúdo gratuito, pode ficar no gratuito. Agora, se o seu interesse é aprender a fazer cartaz, é se tornar um cartazista, né, é ganhar, né, colocar isso como uma profissão, né, a melhor coisa é seguir quem já fez, né, é andar com quem já fez. Né, e a melhor maneira é entrando dentro do treinamento. Né? Eu não estou vendendo nada hoje, não, mas só para você ficar esperto. Né? Inclusive, tem a lista de espera, né, no meu site, né, para quem realmente está afim. Né? Vai lá na lista de espera, né, anota lá responde lá o questionário da lista de espera. E assim que pintar uma oportunidade, né, quando eu for abrir turma, o pessoal da lista de espera tem a prioridade. Porque quando eu abro turma, realmente eu não abro muitas vagas, porque eu dou suporte aos meus alunos, né, via WhatsApp. Então,
para você que está no gratuito e quer realmente avançar, né, quer dar um passo a mais, né, quer fazer do cartaz uma profissão, ou quer melhorar, né, já é um cartazista, mas quer melhorar, quer migrar para o pincel, né, quer fazer um cartaz diferenciado, é mais fácil seguir com quem já seguir, trilhar esse caminho com quem já fez. Né? Sozinho é possível? É possível sim, você também consegue sozinho. Né? Eu garanto que você consegue se você tiver um propósito de fazer. Você consegue, mas vai levar muito mais tempo. Né? E se você levar 1 ano para aprender, talvez seja mais barato pagar do que perder 1 ano aprendendo sozinho. Né? Porque se você aprende, né, as pessoas que fazem o curso, né, que seguem todo o passo a passo, que tem um tempo de treinar, né, em média, com 2 meses, né, com 8 semanas, está conseguindo o seu primeiro cliente, né, entre 6 e 8 semanas, está conseguindo o seu primeiro cliente. E dependendo do empenho, né, do propósito, né, vai pagar o curso, né, trabalhando, aprendendo a fazer o cartaz. Então, é um investimento. E aí, depois que aprende, né, o salário mínimo de um cartazista é na média de R$ 1.600. É possível ganhar muito mais do que isso? Sim, é possível. Mas a gente falando de salário mínimo de R$ 1.600, né, por mês você paga o curso, sobra dinheiro. Paga o curso, sobra dinheiro. Né? Se dividir o curso hoje, né, você vai, com menos de 10%, você paga o curso. Separa 10% do que você ganhou como cartazista para pagar o curso e o resto é teu. Né? Então é muito mais rápido e acompanhado. Tá bom? Fica só a dica. Agora, quem quer continuar no gratuito, não tem problema nenhum. Pode continuar no gratuito. Né? Para mim está tudo bem. Mas só para você acelerar o seu processo, é mais fácil e acompanhado. Então vamos lá. Né? Dei meu recado para o pessoal do gratuito. Né? Para os alunos, ficar qualquer dúvida, né? Vem no WhatsApp, bota na área de comentários, né? E eu peço, né? E as pessoas que não costumam fazer, mas eu vou pedir mais uma vez, vou continuar pedindo, né? Quem assiste total a live, né? A aula aí, né? Segue tudo aí que eu tô falando, né? Depois deixa lá o comentário, né? Quando terminar de ver, né? Qual foi a maior sacada que tirou da live e o que ficou de dúvida, né? Porque me ajuda a entender se eu estou conseguindo trazer um conteúdo que está ajudando ou não, porque às vezes na minha cabeça, né, eu estou trazendo coisa que está para ajudar e às vezes está avançado demais, né? E as coisas poderiam ser um pouco mais simples, né? Os cartazes que eu faço aqui das aulas, né? Porque o curso tem todo o passo a passo, né? Para tirar o cartazista, né? Do zero, a pessoa do zero ao seu primeiro cartaz, ao seu primeiro cliente, né? Tem todo o passo a passo para a pessoa aprender a fazer o cartaz. Isso aqui é algo a mais, né? Que eu dou aos alunos para eles poderem, né? Não precisar se preocupar com a criatividade, né? Por isso eu trago essas lives, troco ideia, né? Respondo as dúvidas, né? Primeiro para ajudar e segundo para quebrar essa parte de eu não sou criativo, né? Não precisa ser criativo, né? Deixa a criatividade comigo, né? É o que eu estou falando, eu já trilhei o caminho. Então tudo isso que eu faço eu já fiz, tá? Dificilmente eu trago novidade, apesar de eu testar bastante coisa, mas nem sempre eu trago novidade não, pelo menos não para mim, né? Tem coisas que eu já fiz e às vezes eu mudo o quê? Eu mudo uma cor, testo, deu certo, aí eu trago a cor, mas o formato, né, o cartaz, eu já faço isso há muito tempo, né? São coisas que já estão mais do que testadas. Né, hoje, ó, vamos fazer os cartazinhos aí de pendurar. Então, muita cerveja, suco, feijão e arroz. Né? Então, vamos começar aqui, ó. Para não ficar repetindo cerveja, 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 né? Eu vou começar de baixo para cima, arroz, feijão, suco, e depois vem a galera da cerveja, porque no meu caderninho aqui, ó, tá tudo, ó. Cerveja, 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 suco, feijão e arroz. Então, vamos começar aqui, ó, arroz, feijão, suco, e depois a gente vai para cerveja. Né? Conforme o cartaz for secando, a gente vai decorando. Então, vamos lá. Primeiro, arroz. Então, ó, primeira palavra, destaque. Né? Um ondulado maior. Depois a gente vem aqui, ó, com um ondulado menor. Arroz, verinha. Né? Tem gente que gosta de colocar muita informação. Né? A gente precisa lembrar o quê? O cartaz é informativo.
né? A gente tem que colocar informação, de preferência aquilo que não vai gerar problema, né? De dúvida do cliente, né? Ele achar que ele viu no cartaz escrito uma coisa e vai querer levar outra. Né? Então, quando o mercado, tipo arroz verinha, tem tipo 1, tipo 2, né? Parbolizado, agulhinha. Quando eu chego no mercado e só tem um tipo de arroz, eu não especifico se é agulhinha, se é tipo 1, se é tipo 2, se é parbolizado, se só tem esse tipo, né? Se só tem esse saco. Porque não tem como confundir a cabeça do cliente. Ele vai lá olhar, né? Isso aqui vai ficar em cima da pilha do arroz, né? Ou do feijão, vai ficar bem de frente para a pilha, e a pessoa vai ver ali o arroz e o preço. E ela não tem como, né, aquela pessoa na má intenção falar assim, vou pegar esse aqui que está mais barato e vou confundir o caixa lá. Se ele reclamar, eu falo, mas estava lá na placa. Então, quando não tem outro tipo de produto para gerar confusão, eu não especifico muito. Aí eu vou botar o quê? Arroz, verinha, 5 quilos. Né? Pouca coisa escrita, direto ao ponto e preço. Tá entendendo? Agora, se tivesse outros tipos de arroz, aí sim, é interessante a gente especificar para não ter problema, né? Aí pode botar pequenininho, só... Aí não é para o cliente saber que é o parbolizado, ele precisa saber que é arroz verinha. Se é parbolizado, se é tipo 1, se é tipo 2, é só para ele não brigar com caixa, né? Não brigar com o gerente do mercado, né? Que estava um preço e o produto, né? Diferente. Então, a gente não precisa chamar muita atenção com o parbolizado, com o tipo 1, mas precisa estar no cartaz só para informar, só para evitar a briga, tá bom? Como não tem outro, né, então fica a dica aí para vocês, né, que estão começando, né? Não tem outro produto, né? Feijão Nardelli, só tem um tipo de feijão. Né? Então, não precisa botar que é preto, que é carioquinha, que é marrom, que é chocolate. Não, feijão Nardelli só tem preto. Então, feijão Nardelli, pronto, quilo. Pouca coisa escrita, né? Tem uma pilha ali, é um cartaz que vai ficar de frente para o cliente. Então, não tem muito que se preocupar com isso não, tá bom? Vamos lá. Recadinho dado. Vamos para o nosso mão na massa. Arroz verinha, 5 quilos. Né? Como diz a nossa aluna Vera, as letras vão dançando pelo meio do caminho. Vera, eu sempre falo dela, né? Porque Vera, eu acho que se fosse ranquear as pessoas que participam das minhas lives, né, das aulas, a Vera, eu acho que ela está no número 1. Ela assiste todas as aulas, né, todas as lives. Nem que ela dê uma passadinha, deixa o comentário dela. Né? Minha aluna já faz parte do curso. E ela gosta de falar que quando eu faço ondulado assim, que as letras vão dançando pelo caminho. Então vamos fazer um cartaz dançante. Amarelo, a gosto do cliente, né? Do cartazista. Eu não gosto de botar muito amarelão, mas às vezes eu dou uma diferenciada e jogo um amarelão. Mas a maioria das vezes vocês vão ver que o meu amarelo é um pouco mais discreto. Né? Amarelo discreto. Evito passar da escrita, né? Ele fica sempre embutido dentro da escrita. A maioria das vezes, não sempre, né? Mas a maioria das vezes. Arroz, verinha, referência, né? 5 quilos. Arroz, verinha, 5 quilos. Vamos lá. Qual pincel que eu vou usar? Vou usar esse aqui. Vou usar esse aqui. E esse aqui. Gente, para quem está começando, né? Para os alunos aí, né? Falava com a Larissa, né? Essa semana passada. Né? Sobre pincel para escrever letra pequena.
Aqueles cartazinhos que eu faço, né, de gôndola. Deixa eu pegar um aqui. Vem cá, minha borracha. Esses cartazinhos de gôndola. Então, o melhor pincel para quem está começando, né, pode ser esses pincéis redondo, pequenininho, tá? Esse aqui, ó, a referência é 145, é o Marfa Tropical. É um pincel mais caro, tá? Mas para quem já é cartazista não tem problema não, porque pode pagar, porque o salário do cartazista paga pincel fácil. Né? Pincel dura muito tempo. Então, esse aqui, ó, 145. Agora, não quero, né? Tô só começando, né? Já gastei dinheiro comprando papel, tinta, papapá, e não vende cartaz ainda. Compra qualquer pincelzinho de aquarela. Eu, infelizmente, não tenho aqui. Né? Mas aqueles pincelzinhos de aquarela também servem. Meus filhos, quando eles querem treinar e eles não sabem usar o pincel, né? Eu deixo eles treinar com... Eu falo para eles pegar os pincéis deles. Né? E eles vêm aqui, escrevem, né? Mas eu deixo o pincel deles. Ainda mais meu filho, que não tem cuidado com nada, destrói tudo. Então não posso deixar ele pegar nos meus pincéis, não. Minha filha tem até mais cuidado. Mas meu filho, opa! Então, mas aqueles pincéis de aquarela servem para fazer essa letrinha pequenininha, né? De cartaz pequeno. Tá? Não é o caso aqui. Aqui é um cartaz maior, que também serve. Se eu tivesse que escrever com isso aqui, também serve. Então fica a dica. Ele escreve quase que se fosse um pilotinho, né? Um hidrocor, né? Uma canetinha. Então, preto, violeta. Vamos lá. Então, né, fica a dúvida, né, coloca para mim aí na... Estiver assistindo agora, bota no chat. E se for na regravação, né, os alunos aí, coloca na área de comentários, tá bom? Ou me chama no WhatsApp. Então, ó, o processo aqui, ó, é o mesmo. Então, o que que vocês precisam fazer? Treinar bastante a coordenação motora para que isso aqui fique automático. Depois que isso aqui ficar automático, vocês não vão mais ter dificuldade para escrever. E aí a letra, vocês vão escolher qual letra vocês vão usar. Mas primeiro precisa ficar automático. Não sei se eu escrever aqui. Acho que não vai pegar, né? Vou escrever logo aqui. O que vocês veem eu fazendo? É fácil. Realmente para mim é muito fácil. Eu não tenho dificuldade. Mas por quê? Porque ficou automático. Criou um hábito, né? Hábito é aquilo que a gente faz sem pensar. Né? Realmente eu não fico pensando para escrever mais. De tanto que eu já rabisquei. Né? Isso acontece com todo mundo que faz. E não é só escrita, não. Né? O hábito é isso, né? É repetir, 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 de forma que a coisa depois fique automático. Né? Escovar dente, né? Cada um faz de um jeito, mas faz no automático. Né? Eu aqui em casa eu tenho uma briga com minha esposa, porque ela dá... As crianças acordam, vão para a mesa tomar o leite para depois escovar o dente. Eu falo, ó, acordou, primeiro escova dente. Primeiro lava o rosto, depois vai para a mesa, porque vai crescer e vai ficar com esse hábito, né, de ir para a mesa antes de escovar o dente, lavar o rosto, pentear o cabelo. Sem contar que depois que sai da mesa, as crianças elas não têm o costume de... Elas vão para a televisão, vão brincar, e isso futuramente está gerando hábito ruim. Né? Porque na minha, na minha visão, né, o hábito que a gente precisa criar é: acordou, né, higiene pessoal, depois vai para a mesa. Porque vai crescer com esse hábito, né, de ir para a mesa antes de fazer higiene pessoal, né, não é uma coisa muito legal. Então, né, então acredito que vocês aí, cada um tem um hábito, né, de acordar e escovar o dente. Né? Agora, se é antes, se é depois, né? Ou seja, mas quem faz, faz todos os dias a mesma coisa sem pensar. É assim que funciona. Né? Ninguém pensa, né? Opa, vou escovar a parte do lado direito, vou escovar agora a parte... Não, vai fazendo, se reparar todo dia da mesma forma. É igual escrever. Né? Eu escrevo há tanto tempo
que tornou hábito. Tem coisa que é tanto sem pensar que às vezes eu erro. Eu vou seguindo o fluxo. É igual quem faz um caminho, né? Todos os dias faz o mesmo caminho. Né? Eu faço todos os dias o mesmo caminho de levar as crianças para a escola. Quando eu estou indo para a casa do meu pai, que eu tenho que passar reto na rodovia, para as crianças eu entro à esquerda, para a casa do meu pai eu vou reto, o que acontece? Às vezes eu entro à esquerda. Pelo costume, né? Pelo piloto automático, né? Do hábito de levar as crianças para a escola. Eu entro, né? Não tem problema, porque também serve, né? Então, eu dou uma acertada depois no caminho, mas o melhor caminho é eu seguir reto. E pelo hábito, eu acabo entrando à esquerda, que é o caminho de levar as crianças para a escola. Então, né, quando a gente cria esse hábito da escrita, né, vocês vão ver que vai ficar muito mais tranquilo. O processo para aprender, ele é mais chato, né? Dominar, né, entender o processo, ele é mais chato mesmo. Mas isso não é só para o cartaz, né? Qualquer coisa. Por isso que as pessoas elas têm dificuldade de aprender, porque aprender dói, né? Tira a gente da zona de conforto quando a gente está aprendendo alguma coisa. Aprender significa o quê? Que a gente não domina. Se a gente não domina, né, tem que dominar, né, dói, é chato, é cansativo, não dá certo. Ai, não dá certo. Quando ele faz é tão fácil. Olha, ele pega, vai fazer a sombra, né, ele molha o pincel, né, tira o excesso, né, testa, ele sempre testa, né, na nossa frente aqui, ele sempre testa a sombra para ver se está boa, se não está muito escura, muito clara, e depois ele passa. Mas toda vez que eu vou fazer, eu nunca consigo, nunca é dessa forma, nunca fica direitinha, nunca fica alinhada com a letra. O pincel não colabora, aí é a culpa do pincel, né? A gente tende a jogar a resposta. A culpa é do pincel, o pincel não colabora, né? Eu não estou com o pincel certo, a tinta não está boa. E aí a gente começa, né, a querer achar um monte de problema. E o que que falta? Fazer errado mesmo, né? Eu falo, faz errado, identifica que não tá bom, melhora pro próximo. Isso aqui, ó, quando vocês vêm fazendo, eu já fiz tanto que realmente é automático. Quando vocês não, como, né, cada um que está aqui de aluno não fez, né, e tem que fazer a primeira vez, pega, faz com tanto cuidado aqui, ó, que aí fica tremido, fica escuro, fica encharcado. Eu não, né? A facilidade de já ter feito, né? Só que isso vem com o tempo, né? Vem com a prática, vem fazendo, ó. Vou botar aqui o quilo, 5 quilos. 5 quilos. Você pode ver que eu fazendo, né? Eu não estou preocupado se a letra está saindo certinha, se tá. Não, eu vou fazendo, né? Como a gente escreve com a caneta, né? E eu quero que vocês entendam que a gente escrever com pincel, né? Precisa ser da mesma forma que a gente escreve com a caneta, né? Que a gente escreve com lápis, né? Respeitando o que é a direção, porque o pincel ele tem a direção. Depois que a gente respeita a direção, né? A gente não vai ter problema de escrever com pincel. Né? Então, quando vocês começarem a mão soltar dessa forma, né, aí vocês vão entender, né, o que é a facilidade de fazer o cartaz. Né? Mas o processo de quem está começando é complicado, é chato, né? Mas vamos passar por cima desse momento. Né? E se a letrinha não ficar perfeita, não tem problema, porque quando a gente escreve na caneta, nem sempre a nossa letra fica perfeita. Né? Nem sempre está tudo alinhadinho. Né? Por isso o cartaz, a liberdade de fazer cartaz. Uma coisa é fazer cartaz, outra coisa é fazer letreiros. Né? Por que eu não ensino? Né? Talvez eu faça um curso aí de letrista.
mas eu não ensino letrista, eu ensino cartazista, porque o cartazista ele consegue ser um letrista. Só que letrista, né, dependendo do trabalho, tem que ser a coisa perfeita. Ele tem que reproduzir o logotipo lá da empresa. E quando tem que reproduzir, tem que ser perfeito, tem que ser idêntico, sobre medida, né, sobre escala. Né? O cartaz não. O cartaz ele tem liberdade, né? Vamos chamar de liberdade de expressão. Né? Cada um tem o seu. Né? Cada um tem sua fonte, seu formato. Ela ficou grosso e escuro. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Minha tinta preta está um pouquinho grossa. Por isso que está falhando. Arroz velhinho 5 quilos. Beleza. Vou botar aqui o... Vou pegar meu... Cadê meu cartazinho? Cadê o azulzinho? Quando eu resolvi ensinar as pessoas a fazerem cartaz, né, a criar um curso de cartazista, né, eu sabia que eu ia precisar o quê? Melhorar minha comunicação. Eu sabia disso. E como é que melhora a comunicação? É fazendo. Por que eu faço muita live? Né, hoje estamos na aula 120, né? 120 lives. Né? Isso acho que eu contabilizei, né? São oficiais, fora aquelas que eu fiz rapidinho, que não ficaram gravadas. Eu fiz hoje com 120 lives, né? Primeiro, levar o meu conteúdo, seja ele no gratuito, seja ele para os alunos. Mas o mais importante da live, né, no meu caso, né, o que eu aprendo com ela é que eu fazendo eu melhoro a minha comunicação. Né? As primeiras foram uma tristeza. Né? É muito complicado para quem não fez falar com uma câmera. Né? Fazer essa transformação, né? Hoje eu não tenho mais dificuldade, né, de falar com a câmera. Mas no início eu tinha, porque eu sabia que eu estava falando com uma câmera. Né? Hoje eu não falo com a câmera, nem esquento mais com ela. Né? Para quem acha que é fácil, né? Tenta gravar uns stories de 1 minuto. Você vai ver como é complicado. Hoje, para mim, não é mais complicado. Por quê? Porque eu descobri que eu ia precisar, né, dessa comunicação, melhorar minha comunicação. E como é que a gente melhora alguma coisa? Fazendo. É o que eu falo para vocês aprenderem a fazer o cartaz. Né? Hoje, minha linha, né, de aprender é na comunicação. O cartaz, eu já não preciso muito me preocupar. Né? Sempre tem algo para aprender? Sempre tem. Mas é uma coisa que vai fluindo. Já a comunicação, não. Eu sabia que eu precisava melhorar. E a única maneira de eu melhorar era fazendo. Né? Não era fugindo. Não era deixando para depois. Depois eu faço. Não, fazendo. Né? Dominar as ferramentas, né, para levar a minha comunicação. Fazendo. Né? Descobrir o que pode colocar dentro de um vídeo e o que não pode. Fazendo. Né? Enquanto a gente não faz, né, a gente fica só olhando, lendo o manual, a gente não aprende. Né? Então, né, tem gente que fica no gratuito, né, vendo todas as lives. Ah, adoro a live, pô, uma live muito boa, né, escreve bem, e eu estou dando conteúdo, estou ensinando, estou mostrando. Mas se a pessoa não for lá e colocar em prática, né, não muda. Né, porque o que vai mudar é fazer a primeira vez, errar, descobrir onde errou,
melhorar. Né? Por isso o acompanhamento ele é bom. Por quê? Porque nem sempre a pessoa que está fazendo ela consegue identificar o erro. Isso acontece. Lacuna e ponto cego. Né? Lacuna e ponto cego. Tem gente que não identifica o erro. E se ela não identifica o erro, como que ela vai melhorar? Ela sabe que não está bom, ela olha e fala assim, não está bom, mas ela não consegue descobrir o que não está bom. Né? Ela não consegue. E aí, quando acompanhada, né, eu peço, né, os alunos, né, toda segunda-feira, né, manda para mim seus cartazes, né, para eu dar uma olhada, ver o que a gente precisa melhorar, a gente ir para o próximo passo. E aí tem coisas que o aluno não consegue identificar. Às vezes, uma viscosidade da tinta, uma coisa simples de resolver. Quando a pessoa vai na viscosidade da tinta errada, né, dificulta o trabalho dela. Dificulta. E uma coisa que eu identifico numa foto. Não precisa nem ser vídeo. Eu consigo identificar se a tinta tá boa ou tá ruim na foto. Né? Que a tinta grossa ela tem uma característica. A tinta certa ela tem outra característica. Né? A tinta rala tem outra característica. E eu consigo identificar. E aí eu consigo ajudar o aluno. Quando a pessoa está sozinha, né, ela está no gratuito e ela não sabe disso, por isso ela perde muito tempo às vezes, porque ela não consegue identificar, né, o que está bom, o que está ruim. E ela vai fazendo ruim, 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 até que ela percebe, opa, aqui, se eu fizer assim, talvez fique melhor. E ela vai e descobre mais uma situação, né, lacuna e ponto cego. Né, lacuna é aquilo, opa, descobri que a tinta está grossa. Né, preciso botar mais água. Né, e ela vai sempre tentando acertar o ponto da tinta ali. Ela sabe que ela precisa melhorar. Ela sabe onde está o problema. Isso é uma lacuna. Agora, e o ponto cego? O ponto cego é complicado. Porque o ponto cego, a pessoa dificilmente ela vai identificar que ela está com problema. Ponto cego é mais fácil o outro identificar. Por quê? Ponto cego é aquilo que a gente não vê, que a gente não sabe que precisa melhorar. Né? Por isso, ser acompanhado, né? Um professor, um mentor, né? Um companheiro, alguma coisa, né? Vai ajudar. Né? Porque o que é ponto cego, ele continua sendo ponto cego. É ponto cego. Agora, a lacuna, não. Eu tomei conhecimento que eu preciso melhorar. E aí eu vou tentar, até conseguir. Por exemplo, eu tenho uma lacuna, né, que eu preciso ganhar mais. Ah, o salário está apertado, eu preciso ganhar mais. Uma lacuna. Eu sei que eu preciso ganhar mais. Né? Mas eu saber que eu preciso ganhar mais, não faz com que eu ganhe mais. Só faz eu saber que eu preciso ganhar mais. O que eu vou fazer para ganhar mais? Ah, vou arrumar mais clientes. Opa, tem mais uma lacuna. Eu sei o que eu tenho que fazer, né, mas eu não tenho ainda. Preciso de mais clientes. Uma lacuna. Então vamos correr atrás de cliente. Conseguiu mais cliente, começou a ganhar mais, pronto, resolveu aquela lacuna. E o que era ponto cego? Continua sendo ponto cego, porque não identificou. Né? A gente não consegue identificar um ponto cego, a não ser que ele aconteça e a gente perceba, pô, eu estava fazendo errado aqui. Era um ponto cego. E aí descobriu, né, por algum acaso, né? Estava fazendo alguma coisa e, né, um efeito colateral lá descobriu. Né? Você tinha um ponto cego que nem sabia, acabou descobrindo. Né? Foi fazer uma coisa, né, deu errado e que ficou certo. Descobriu que era um ponto cego. Né? Ponto cego para muitos cartazistas. Muitos. Né? Que, né, acham que cartaz é só para supermercado. Isso é um ponto cego. Muito cartazista não consegue perceber que o cartaz não é supermercado. Né? Qualquer estabelecimento precisa de um cartazista. Né? Pode ser não um cartazista, né, recorrente ali, fixo, mas precisa de cartaz. Né? Qualquer comércio precisa de cartaz. Né? É uma informação. O comércio precisa da informação, passar a informação, e pode ser pelo estilo de cartaz.
né? Então, quando a gente vai acompanhado, né, a gente resolve esses problemas de ponto cego. Porque o que não faz, o que não te deixa crescer é o ponto cego, não é a lacuna. A lacuna te deixa crescer, porque você vai melhorando a cada ponto. O que é um curso? Né? Um curso são módulos de lacuna. Né? Você assistiu a primeira aula, todas as aulas, você tem os módulos de lacuna. Aí que você precisa fazer, ir colocando em prática para resolver. Né? O que é ponto cego? Ponto cego nem está no curso, né? Nem está na sua opção. Né? O ponto cego é ponto cego. Né? Porque o curso te dá uma série de lacunas, coisas que você... Né? Primeiro é ponto cego para quem é um aluno, né? Tem um monte de ponto cego, mas ele vai adquirir um curso, né? Qualquer curso. O que ele pegou na mão? Né? O manual. Encheu ele de lacuna. Deixou de ser ponto cego, virou lacuna. Ele tem agora um manual, né, com uma pancada de lacunas. E aí a gente precisa resolver módulo por módulo. Tum, 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 tum. Primeiro módulo, né, preparação de tinta. Né? Como é que se prepara a tinta? Né? Qual tinta que usa? Qual a marca da tinta? Né? Qual a marca do corante? Né? Quais são os materiais para fazer cartaz? É papel, né? É tinta, é pincel, precisa de estilete, precisa de lápis, pode usar uma lapiseira, né? Ou seja, um monte de lacunas que vão sendo resolvidas conforme a gente vai, né, caminhando. Deixou de ser ponto cego. Ponto cego é o quê? Né? Quem não tem o curso. Está cheio de ponto cego. Quem tem um curso, né? Seja qual curso for, tá, gente? Não falando de cartaz só, não. Qualquer curso. Né? Ponto cego. E às vezes a gente vai embora e não resolve a lacuna. Né? Isso também não é porque está com a mão que deixou de ser lacuna, né? Ela deixa de ser ponto cego, mas ela se torna uma lacuna e tem gente que não resolve a lacuna. Por exemplo, né, eu tenho uma lacuna enorme com português. Né? Não sei falar português direito. Não sei escrever. Só sei escrever com pincel. Falar agora, escrever as concordâncias verbais, plural, acento. Oh, que dificuldade. Várias lacunas. Ou seja, eu tenho que pegar o manual do português, estudar até resolver essas lacunas. Né? Que eu não resolvi. Né? Né? Quantas pessoas, né, têm problema com português? Por quê? Porque é complicado mesmo. É uma língua difícil. Que poderia ter facilitado a nossa vida. Né? C, S, Z, né? Eu tenho maior dificuldade, nunca acerto. Tem que ir no Google. Por que tem mal com o mal? Mal, faz mal com uma coisa só, né? É difícil, né? E aí a gente fica cheio de lacuna. Mesmo sabendo que está errado, sabendo que precisa melhorar, mas não melhora, né? É o meu caso. Né? Dirigir, quem está aprendendo a dirigir. Quando não entrou na autoescola ainda, está cheio de ponto cego. Tem nem noção de um monte de coisa. Começa a dirigir, começa a aprender, né? Se tornam lacunas que vão sendo resolvidas ali. Até a hora que fica automático. Né? Dirigir é um bom exemplo, né? Fica automático. Agora, não dá para aprender a dirigir só lendo manual, né? Ah, porque a marcha você passa assim, se for carro automático é assado, ali tudo no manual. Não é a mesma coisa. Tem que ir para campo, né? Tem que ir para campo. Né? Com cartaz é a mesma coisa. Não dá para aprender, né, só vendo as aulas. Né? Tem que meter a mão na massa, né? Entender o que precisa melhorar, saber o que é a dificuldade.
Agora que eu lembrei de uma coisa aqui, ó. Eu tô fazendo esse cartaz aqui e botei aqui, ó. Tá vendo? Eu tava falando no início da aula o quê? Da gente seguir o piloto automático, né? Aquilo que já é hábito. Vocês podem ver que meu cartaz, né, o preço, tá tudo sempre aqui compacto. Mas esse tipo de cartaz aqui que eu tenho feito, né, já há algumas semanas, eu tenho colocado o quê? O quilo, a descrição do quilo, aqui embaixo, ó, um tracinho aqui, o produto, a descrição e mais um tracinho. Aqui, ó, os dois que eu fiz, ó, tanto o arroz verinha que tá ali e esse feijão, foi aqui. O resto eu vou fazer o quê? Aqui embaixo. Por quê? Porque eu tive que desconectar aqui, ó, meu piloto automático. Eu fui no piloto automático, ó. Como eu tô conversando aqui, ó, falando de outras coisas, trazendo outros assuntos, né, eu me desconectei, né, do tipo de cartaz que eu tô fazendo. Então, o que eu quero que aconteça com vocês é isso, né? Que vocês liguem, né, o automático no cartaz, de forma que a coisa vai acontecendo. Que mesmo você conversando, né, o cartaz ele vai acontecendo. Eu falo isso por quê? Porque quando eu trabalhava em mercado, né, sempre tinha. Eu nunca gostei de ficar sozinho. Eu nunca gostei. Eu tenho um problema sério de trabalhar sozinho, apesar de cartaz ser uma coisa sozinho, eu sempre arrastava um peão para voar comigo. Falava, vamos lá para cima, vamos voar lá. Fica lá comigo, bate um papo, vai descansar. Aí chamava alguém para ficar comigo enquanto eu dava cartaz para eu ir conversando com alguém. Então é automático. Então o cartaz ele vai, a gente vai fazendo, por isso que cartazista erra também, né? Porque escreve letra, 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 letra e come letra, ainda mais se estiver conversando. Então, ó, mais um, vou fazer aqui o azulzinho. Depois, eu não sei se vai dar tempo aqui pra gente, né? Se der, a gente faz a decoração. Se não der, para quem é aluno aí, tem nas outras lives, né? Nas outras aulas, a decoração aqui em sombra escura e brilho em claro. Tenho feito também, por quê? Porque é um formato, gente, o formato de poder trabalhar em casa, de ter estabelecimento pequeno, né, de ter tempo para fazer o cartaz, né, de entregar algo a mais, né, sempre querer entregar algo a mais. Né? Você não tem que entregar um trabalho mediano ou abaixo, né, do que você pode fazer. Às vezes você sabe fazer um cartaz melhor, mas você não vai fazer um cartaz melhor porque o seu cliente não merece. Né? É um pensamento ruim. Né? Então não deve fazer isso, não. Até se você tem um cliente que você não curte muito, não, que reclama, demora a pagar, né? Dê o seu melhor. Né? Dê o seu melhor. Né? Faça o seu melhor cartaz para ele. Né? Lembre-se que nem sempre é para ele que você está fazendo. Né? Que a partir desse estabelecimento, que é a sua propaganda, pode vir um cliente melhor. E depois você troca. Um cliente chato, um cliente ruim, um cliente bom. A gente não é obrigado a ficar com um cliente que não valoriza o nosso trabalho. Mas enquanto a gente tem ele, né, também não é justo a gente entregar um trabalho abaixo da média, né, porque o cliente não merece. Né? O problema é dele, ele com os problemas dele. Né? Seja profissional sempre, né? Entregue sempre mais. Né? Entregue sempre mais, por mais que ele não mereça. Né? Por mais que ele não mereça. Vamos lá, mais um. Eu já vou aproveitar que o vidro está aqui. Eu já vou cortar logo o próximo. Aqui, ó, botei aqui essa marcação, né, para padronizar, que aí o cartaz fica tudo padronizado. Até porque foi na intenção de fazer essa marcação da descrição, né? Quando eu quis fazer isso aqui, foi para poder ficar toda a descrição no mesmo lugar. Aqui. Então, para quem não tenha o hábito, ainda não está acostumado, não tenha essa facilidade, né, até fazer essa marcação aqui, ó, é difícil. Até isso aqui dói. Né? Por quê? Porque crescer dói, gente. Né? E não é diferente para ninguém, não, tá? Não foi fácil para mim. Eu também tive as mesmas dificuldades que a maioria tem. A maioria tem dificuldade? Eu tive. Né? Não tem nada de dom, nunca tive dom. Meu primeiro cartaz aí, quem já viu, já sabe que não tem nada de dom. Né? Quem já avançou, né, no treinamento, tem alguns alunos aí que já estão escrevendo, né, iguaizinhos
aos meus cartazes, né? Já entenderam que não precisa da letra bonita, não precisa do dom, né? Só que só percebe isso, né, conforme vai vivendo, né? Quem ainda está no processo de iniciar, né, iniciando, ou nem iniciou ainda, está só na observação, né, fica com essa preocupação: será que eu consigo? Será que é para mim? Pô, mas minha letra é tão feia. Ah, né, isso aí tem que ter dom, né? Eu nunca desenhei na minha vida. Aí fica colocando um monte de obstáculo, achando que esses obstáculos, né, que vão te travar. Não são esses que vão te travar. O que vai te travar é você não colocar a mão na massa. Isso vai te travar, porque não tem dom, né? Agora, é dominar uma técnica. E quando é técnica, dominar uma técnica é o que? Aprender. É possível aprender, né? Sem ter letra bonita, sem ter dom, sem saber desenhar. E talvez seja até mais fácil, né? Porque quando a gente sabe desenhar, a gente tem uma letra bonita, é muito mais difícil a gente desconstruir aquilo que a gente já domina para fazer uma outra coisa, né? Então, né, tem coisa que vai dificultar para quem desenha bem, para quem tem letra bonita, né? Agora, para quem não tem letra bonita, não tem problema nenhum, né? Não no cartaz, né? Porque como é técnica, até quem tem letra bonita, né, é uma técnica diferente, não vai influenciar na sua escrita. Por quê? Porque são sequências de traço, né? Não tem que ter a letra bonita, né? Não tem que ter, né? E letra bonita também não vai te atrapalhar, né? Porque são sequências de traço. Então não influencia, né? É técnica, né? Pura técnica. Aqui, ó, o ondulado. Técnica, né? Qual a técnica? Risca faz um risco ondulado, corta, faz o molde e risca. E depois, quando for escrever, né, segue a linha. É uma técnica. Né? Quando a gente descobre uma técnica, né, quem não acha que é técnica, que olha escrito, acha que a pessoa fez o quê? No sentimento. Ah, ela escreve ondulado, pô, certinho. Não, pura técnica. Né? Qualquer um faz. Qualquer um faz. Né? Botou a linha, seguiu a linha guia ali, vai escrever em cima da linha e pronto. Vai ficar com o cartaz ondulado, como diz a Vera, né? Com as letras dançantes. As letras que vão pelo caminho dançando. Então, suco. Suco da fruta. Litro. Vou botar aqui para não esquecer. Suco da fruta. Litro. Eu ia deixar o espaço aqui, mas ficou igual um J. Aí eu vou cobrir ali, mas não tem problema não, porque depois quando eu vier com a tinta branca aqui para fazer um brilho, eu separo ele aqui e aí o vai ficar certinho ali. Suco. Se bem que também não precisa, porque dá para entender, né? Apesar de estar trepado, dá para entender.
Eu falei que ia botar um pouquinho de água na tinta preta, esqueci. Vou botar um pouquinho de água, essa tinta tá um pouquinho grossa. Melhorou. Sombra. Risquinho. Um litro. Assim que eu tava fazendo. E aí eu fui fazer o... de outro jeito, esqueci. Fui no automático. Mas tá aí. Agora a cerveja, né, que é o próximo cartaz que entra. Aí tem uma coisa diferente que eu gosto de fazer, né? Que a palavra cerveja é o que importa mesmo, é a marca. Que a pessoa quer saber da cerveja é a marca. Então a cerveja, ela inverte ali o processo, né? Dos outros cartazes, que o produto, né, foi logo em destaque, né? Esse é a descrição, é destaque, né? Que é qual cerveja, né? Qual cerveja é o destaque? Não é a cerveja. Cerveja não é destaque. Destaque é qual cerveja. Diferente de botar verinha. Verinha, pô, né? Verinha pode ser qualquer outra coisa, né? A gente bota o arroz, verinha. Mas no caso da cerveja, a gente bota cerveja pequeno. E qual a cerveja? Qual é a cerveja? A cerveja é... Cerveja é Skol.
E aí, até agora, já deu para tirar alguma sacada? Se tirou uma sacada, já vale no comentário para você não esquecer, deixar para depois esquecer. Né? Já coloca ali no comentário ali qual foi a maior sacada. Enquanto eu estou fazendo aqui os riscos, que você que já está acostumado aí já sabe o que eu vou fazer aqui, risco, bater o fundo amarelo. Vai lá nos comentários e coloca até agora, né? Qual foi a sua maior sacada? Né? Foi seguir acompanhado, né? Como montanhista, né? Saber que acompanhado é mais rápido, é melhor, é mais seguro. Ou lacune ponto cego, a gente também falou de lacune ponto cego. É, pincel pequeno, a gente falou de pincel pequeno. Cores, criatividade. Qual foi a maior sacada até agora? Hábito. Olha quanta coisa a gente já falou. Aqui a gente vai inverter. Ó. A cerveja entra em preto. E o Skol entra em violeta. Então, isso aqui, ó, essa mudança aqui de padrão, de cores, né? A gente vai falar agora de quebra de padrão, né? Olha, mais um assunto que vai entrar, né? Quebrar o padrão num estabelecimento que a gente já faz, né? É bom para o nosso cliente, né? O nosso cliente pagante, né? Que contrata o nosso serviço, porque ele percebe que está tendo mudança no estabelecimento. Quando a gente faz a mesma coisa, às vezes a gente trabalha muito, o cliente ele acha que a gente não trabalhou. Ainda mais se ele não vende com a mão na massa, que é o meu caso, que eu trabalho em casa, só levo cartaz pronto, se eu levar sempre os mesmos cartazes, ele vai achar que eu não estou trabalhando. Ele vai falar assim, estou pagando esse cartazista, cara, mas não sei se está funcionando não. Porque eu não vejo ele. Cartaz está tudo igual. Quanto tempo que ele não troca o cartaz? E aí, às vezes, o cartazista está trocando cartaz toda semana e o cliente não percebe. Nesse formato aqui, ó, essa quebra de padrão, impossível, né, meu cliente não perceber. Porque eu tinha um azul de um formato. Aí agora eu entro com um violeta com outro formato, ele vai perceber. Ele vai perceber. Não tem como passar assim, ah, não percebi. Não tem como. Né? Conversava com a Vera, olha a Vera entrando de novo aí. Conversava com a Vera semana passada sobre, né, quebrar regra e quebrar padrões. Né? Eu sou muito ruim de quebrar regra, muito ruim mesmo. Eu tenho um problema sério, talvez precisasse até de análise. Né? Falou para mim que é regra atravessar na faixa. Eu vou lá, atravesso na faixa.
Por mais que eu esteja perto, tô com as crianças, papapá, numa rua que não tem movimento, a regra é atravessar na faixa, eu atravesso na faixa. Não pode estacionar ali nem rapidinho, eu não estaciono ali nem rapidinho. Ah, mas é rapidinho, não. Regra. Agora, eu sou muito bom de quebrar padrão. Não sou bom de quebrar as regras, mas sou muito bom de quebrar padrão. Uma coisa que me incomoda é tudo padronizado, né? Eu gosto dessa quebra de padrão. Se alguém faz de uma forma, eu gosto de fazer de outra. Ainda mais quando se a gente está falando de trabalho, né? Prestar serviço. Aí eu gosto muito de uma quebra de padrão, mas eu sou muito ruim de quebrar regra. Tanto é que, né, eu coloquei na minha cabeça que as nossas lives são terça-feira, eu já mexi nos horários, né, para ver se eu consigo atingir a audiência, né, um horário que seja flexível, já mexi nos formatos, né, já quebrei o padrão, mas a regra da terça-feira eu não quebrei ainda, né, até faço outras, mas eu faço a de terça. Por quê? Porque na minha cabeça eu gerei uma regra. Skol 473. Assim. 4, 7, 3. Tracinho. Tracinho. 4, 7, 3. Tracinho. Aqui, ó, ficou muito perto aqui. Não tem problema depois que secar. Mas se o azul passar ali agora que tá molhado, vai dar problema. Então eu vou deixar para fazer o risco de cima daqui a pouco. Bom, cerveja Skol. Próximo. Outra coisa que a gente falou, ó, do liberdade, né, de expressão no cartaz. O cartaz tem a regra dele, mas a gente pode quebrar o padrão. Qual a regra? Produto e preço. A gente tem a liberdade de fazer, né, a escrita conforme o cartazista. Né? Não é o cliente que escolhe qual letra você vai fazer. Ele escolhe o cartaz. A letra é a sua. Né? Não dá para o cliente falar para um outro cartazista, pegar o meu cartaz de referência e chegar para o cartazista dele lá no mercado e falar assim, ó, quero um cartaz, né, igual esse cartaz aqui, ó, com a mesma fonte. Não rola. Né? O cartaz, para cartaz não funciona isso. Né? Para o cartaz isso não funciona. Né? Ele tem uma liberdade, né? A gente tem a nossa liberdade de fazer aquilo que é o nosso modelo. Por isso, quem está começando
não tem que se preocupar de fazer um cartaz, né? Porque acontece muito com meus alunos, né? Pega meu cartaz como referência. Então, para você que é meu aluno, para você que não é aluno, né? Não se preocupe com a minha referência. Use ele como referência para fazer o seu, mas não precisa ser igual ao meu, né? A sua letra, quando você dominar a sua fonte, a sua característica, ela vai servir, né? Não é o meu que serve. O meu é o que eu faço. Pode usar como referência para te ajudar, mas se por acaso tiver dificuldade para fazer alguma coisa e tiver uma facilidade para fazer outra coisa, faça do jeito que é mais fácil para você, né? Faça do jeito que é mais fácil. Por quê? Porque o cartaz tem essa liberdade. Cerveja de novo. Agora Itaipava. Um risco só, simples, né? Só para quebrar o branco. Vamos lá. Cerveja. Enquanto isso, nosso cartaz está secando ali, já secou, acho que o arroz, feijão, a gente poder fazer uns desenhos a mais ainda, fazer uns detalhezinhos. Desenho não, detalhes. Ó, quando eu falo do hábito, um hábito, fazer essa voltinha aqui, ó, automático, hábito total. Nem precisa, mas eu faço. Eu acostumei o quê? A tirar o excesso da tinta que fica ali e fazer essa voltinha aqui atrás, né? Então acabou gerando uma característica na minha escrita que não precisava, poderia terminar o A aqui assim, ó, tava bom, mas eu venho aqui, ó, de hábito e tiro o excesso da tinta de quando encosto o pincel que tá muito encharcado, aí fica aquela bolha de tinta ali, eu venho aqui e faço isso para tirar o excesso. Criou um hábito, criou uma característica na minha escrita. Por isso que minhas letras têm essa voltinha na parte de cima, né? Por isso que algumas têm, outras não têm, por conta do hábito. Porque se eu fosse prestar atenção, eu ia fazer em todas. Mas eu não faço em todas as letras. Tem letra que não leva voltinha. Por quê? Porque é o tipo de letra que não faz acúmulo de tinta. Por exemplo, o I, eu poderia fazer uma voltinha ali, eu não faço. Ó, se eu prestar atenção, eu não faço, tá vendo? Eu quis fazer sem fazer a voltinha. Por quê? Porque eu estou atento. Itaipá, vá, estou tão atento que eu me perdi no tamanho da letra. Espremi aqui o A, aqui, ó.
De tão atento que eu fiquei uma coisa, esqueci outra. Mas encaixou. Tá vendo? Aqui ficou espaçado e aqui ficou estreitado. Vamos acertar no próximo, aqui vai ficar melhor. Liberdade de expressão. Né? Pode ficar melhor? Pode ficar melhor. Tá errado? Não, não tá errado. Né? Tem um espação aqui, o IT tá grande, aqui tá espremido lá. Mas não tá errado. Poderia ficar melhor. Liberdade de expressão na escrita. Eu posso fazer isso. Aqui, ó. Eu fiquei prestando atenção, não fiz a voltinha. Opa, já ia fazer. Quase que eu fiz agora. Aqui, tudo sem voltinha. Vamos fazer que taipava aqui certinho, né? Já que a gente errou no outro, vamos acertar nesse. Então, um pelinho aqui. Isso aí. E tá. Pronto, agora ficou certinho. Tudo igual. Para sombra. Então, você vê que a sombra está no automático. Ó. As primeiras aqui são sempre as letras maiores, então sempre costuma ser um risco maior. Aqui, ó. Pego daqui, ó, da mesma sombra, ó. Faço. Ó, pego na... Dá pra ver, dá. Pego na sombra, contorno, faço Rastafari, moicano. Faltou aqui de baixo. Quando eu não estou gravando, eu deixo para fazer isso aqui tudo depois. E aí eu faço com um pincelzinho, né, já azul com a pontinha preta, em vez de fazer com dois, usar esse pincel aqui, ó. Porque isso aqui acaba fazendo eu perder tempo, né? Quando eu pego o pincel, molho a pontinha do pincel de preto, eu já teria terminado essa parte aqui, tá vendo? Como eu tô gravando, e aí eu gosto de mostrar um passo a passo, para te ajudar a fazer. Então, o 473 não precisa ser grandão, né? Pode ser pequenininho aqui, ó. Porque ele só precisa diferenciar que essa Itaipava é 473, não é de 350.
não é de 550, né? Não é de 200 e... acho que é 260. Tem uma magrinha, né? Palito. Não lembro agora se é 290, não esqueci. Então, só para diferenciar. Então, pode ser pequenininho, né? Eu faço maior para ocupar mais o espaço, mas pode ser pequenininho, né? Só para o cliente informar. Ou, no ruim de tudo, né? Se é um preço que vai ficar variando, vai manter o cartaz lá, que é o caso que eu faço, né? Cartaz com preço de encaixe. E, às vezes, trabalho com 350, a pilha troca, eu coloco aqui, ó, o preço, e aqui abaixo do preço bota 473 ml. E aí, quando trocar o preço, né, o cartaz mantém, não fica um cartaz fixo só para 473, né? Ficaria um cartaz onde a descrição entraria no preço de encaixe. Eu faço isso com carvão, né? Carvão, divido esse preço aqui no meio, né? E boto carvão em cima, né? Boto aqui carvão vegetal, aí aqui eu coloco a parte de cima, o de 15 quilos, de 3 quilos, e o de baixo, né, 5 quilos. Aí fica o de 3 quilos, R$ 15, e o outro 21. Aí divide no preço, né? Bota a descrição no preço. Mais um. Só mais um cartaz pra gente decorar. Então, como só falta um, eu vou fazer esse um logo para finalizar a parte de pincel ali. Né? Falta um só. Ah, não, falta. Ah, tá para Antártica e Brahma, faltam dois. Então, para a nossa live não ficar muito grande, que já está grande, eu vou finalizar esse aqui. Vamos finalizar esse aqui para você ver como é que vai ficar. Derrubou. Já fiz em outras aulas aí, mas conforme vai fazendo, conforme mais vê, mais vai ficando fácil de entender, né? Tem coisa que às vezes a gente passa a primeira vez e não percebe, depois a gente vai percebendo, vai entendendo, né? Então, ó, lado esquerdo da letra, a sombrazinha preta aqui, ó. Evitar fazer isso com a letra quando for muito clara, senão fica um contraste muito forte. Se for uma letra clara, evitar usar o preto. Use um cinza, alguma coisinha mais suave. Afinal de contas, é só uma sombrinha, né? Nada demais. O preto, quando a gente passa a primeira vez aqui, ele fica mais escuro, porque está molhado, mas daqui a pouco ele vai secar. Ele perde o brilho, né? Fica fosco. Ele para de chamar tanta atenção. Porque, na verdade, não é para chamar atenção, não. É só para dar um detalhe, de preferência que ninguém perceba. Só perceba que está diferente. Eu gosto disso. A pessoa olha e fala assim, nossa, esse cartaz maneiro. O que é? Aí tem que ter um olhar muito criterioso para saber o que é. A maioria das pessoas não tem, mas elas olham e falam assim, nossa, cartaz legal, interessante, está bonito. E quando eu consigo isso, eu sei que eu atingi o objetivo. Aqui, ó, lado esquerdo da letra, a gente vai dar uma sombreada aqui de preto. Né? Se a letra for um pouco mais clara, né, faz de cinza, de forma que não chame muita atenção. E agora, contrapartida, o outro lado, né? Se o lado de cá da letra, o lado esquerdo, está pegando sombra, né? Vamos dizer que isso aqui seja a letra. Né? Vamos dizer que isso aqui seja a letra. Você está vendo aí, ó? Deixa eu apagar uma luz aqui. A luz está entrando aqui, desse lado. E a sombra está saindo desse. Então, aqui leva, né, a luz. No seu caso, aí você está vendo o brilho aqui, né? Você está vendo da outra lâmpada, né? Você está vendo, ó, aqui, achei ela aqui, ó. Você está vendo a outra lâmpada que eu tenho aqui, ó. Do lado de lá. Tem a lâmpada do teto, né? Então, você está vendo esse brilho aqui, ó.
da lâmpada. Aqui, ó, brilho da lâmpada. É a mesma coisa. Então a luz está vindo daqui e aí, aquela lâmpada... Ah, vou fazer melhor, pronto. Vamos resolver. Resolveu, ó. Aqui, ó, para você entender, tá vendo? A luz, ela tá vindo, tá batendo aqui. Então aqui ela tá entrando a luz, por aqui. E aqui tá vindo a sombra. Então aqui, ó, se fosse a letra, é a parte mais escura. Né? A parte mais escura tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A voltinha aqui da sombra. Tá vendo? Como ele quer um branco, então ó, tem que estar em cinza, ó. Tá vendo aqui embaixo? Dá pra perceber bem, ó, a sombra. Né? E aqui, ó, a luz, ó. Passando aqui, ó. É isso que a gente vai fazer na letra. Deixa eu acender minha luz de novo. Né? Então a gente aqui agora vai entrar, né? No caso do cartaz, a luz vai entrar por aqui. Aí eu vou fazer os brilhos onde? Aqui em cima. Na parte de cima da letra, eu vou fazer os brilhos. E aí vai ficar legal. Só tem que esperar o pretinho secar. Já está secando ali. Então daqui a pouco eu faço. Então, meu pedido é... Se ajudou, né? O que ajudou? Coloca para mim no comentário. Deixa de colocar não, isso me ajuda. Né? O que ajudou, né? E o que ficou faltando. Né? O que eu posso trazer para a próxima. Né? O que você acha que seria um bom conteúdo que eu ainda não falei e que você tem dúvida? Tá bom? Coloca no comentário e pode ser o tema da próxima live. Né? Da próxima aula aí. Né? A gente já tá com 1h20. Acho que tá bom, né? Se não ficar cansativo para vocês, fica cansativo para mim. Eu vou tomar uma água, vou tomar um café e vou terminar os outros 2 cartazes que eu preciso fazer e vou vir brilhando eles. Tá bom? Depois eu mostro a foto aí, fica no Instagram aí para vocês verem o resultado final. Tá bom? Um abraço aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que aproveite e que coloque em prática, né? Se não praticar, não funciona. E para quem não é aluno, né? Fica a dica, né? Se não tiver inscrição aberta no momento, né? Coloca na lista de espera lá e você vai ter uma prioridade, tá bom? Coloca na lista de espera no meu site, né? gelsofernandes.com.br. Lá embaixo tem lá um linkzinho para você clicar ali e preencher, né, a lista de espera, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula aí. Um abraço.